paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao podcast Persevera Cast, que é o podcast da Umadeb Vila Carolina em comemoração aos 45 anos de trajetória, e eu estou tendo a honra de receber duas componentes dessa história, que é a Pamela Zegales, que já foi regente do nosso conjunto, e a Débora Lins. Sejam bem-vindas. Obrigada, Samuel, obrigada a todos pelo convite, a direção, né? Eu estou aqui super feliz pelo convite, obrigada. Amém. Muito obrigada, né, pelo convite, pela honra, uma alegria muito grande, vendo esse novo momento aqui com vocês. Amém. Isso aí. Bom, e pra gente começar esse papo, eu queria conhecê-las melhor, queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, de onde vocês vieram, como foi a conversão, até chegar na mocidade, né, que na época era Jovens por Cristo, né, hoje Umadeb Vila Carolina. Então vamos começar com a Débora. Tá bom. Conta um pouquinho, Débora, pra gente, quem é a Débora? Bom, a Débora é filha dessa casa, né? Neta da irmã Irani, uma das fundadoras aqui do trabalho aqui dessa casa da Vila Carolina. Eu nasci aqui nessa igreja, né? Mas aí na minha infância ainda, né? Nós mudamos para uma cidade aqui do interior e ficamos longe, né? Minha família ficou longe de Jesus. E eu me converti, na verdade, indo para uma balada. Meu Deus! Indo para uma balada. Eu vinha de uma balada, já estava depressiva, situação na minha casa não muito boa, sem Jesus, né? E eu ouvi uma voz, no caminho uma voz falou comigo: eu não te quero aqui, você não é daqui, eu tenho outras coisas para você. Começou a me fazer promessas. Sim. E eu falava para meus primos, né? Vocês estão ouvindo? E assim, um cheiro muito doce me acompanhava o tempo todo. E eu falava: vocês estão sentindo? Eles falavam: ai, credo, fica sentindo cheiro doce, é cheiro de morte, é cheiro de flor. E a voz falava comigo: eu não sou morte, eu sou vida para você. E foi assim, eu fiquei com aquela mensagem no meu coração, e era época de férias, as férias eram na casa da minha avó, e em um culto da mocidade, no Jovens por Cristo, eu vim, e aquele dia eu não lembro da pregação, eu só lembro que Deus tomou a voz do pastor e falou: eu falei com você esses dias, que aquele não era seu lugar, que eu não te queria ali, que eu tinha coisas maiores com você, ali já foi suficiente, eu ergui minha mão e aceitei Jesus, estou aqui até hoje, glória a Deus. E o Senhor trabalhou em toda a minha família, e eu estou aqui desde então. E aí, como foi, quando você se recorda de qual período que você foi coordenadora do conjunto? Então, isso foi uma grande luta, né? Tentando lembrar, olhando as anotações. Eu fui coordenadora por quase 9 anos. Finalzinho de 99 para 2000, até 2018, 2019, com a chegada, saída com o pastor... Não, Anderson não. Toninho? Não, entrei na época do pastor Toninho. Eu também entrei. Foram quase 9 anos que eu fiquei, né, diante da coordenação. Mas assim, acho que a melhor fase, na verdade, é quando você é componente, né? Sim. Então eu fui componente por muitos anos, secretária do grupo por muitos anos, até que chegou a época que o Senhor me confiou a coordenação. E não foi sozinha, né? Foi com excelentes companheiros, excelentes obreiros. E a gente conseguiu. O pastor Denilson foi um deles. Denilson foi meu coordenador, meu regente por anos, assim, tudo a gente lembrava do Denilson, se espelhava do Denilson, se aconselhava com o Denilson, ele sempre foi nossa base para tudo, né, porque ele foi o coordenador que ficou conosco por anos, então todas as dúvidas, a maneira excelente como ele coordenava, as ideias que ele tinha, a gente se inspirava nisso para conseguir fazer o nosso trabalho, né. Toda a geração que trabalhou comigo, a gente se espelhava no Denilson, porque todos nós éramos frutos desse trabalho, né? Então, a gente tinha sempre em quem, né, pedir socorro, pedir apoio, pedir conselho, isso é muito bom. Que bênção. E você, Pã, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu vim de um pouquinho mais longe, um lugar mais longe, né? Eu sou nascida na Bolívia, né? Mas eu vim para o Brasil muito, muito pequena, com 1 ano, entre idas e vindas. A minha família decidiu ficar aqui. E aí a gente foi morar atrás da igreja do bairro do Limão. Então foi a minha primeira igreja.
onde eu ouvia hinos, ouvia louvores, ouvia gente cantando e tudo aquilo me despertava. Não, mas peraí, vamos lá. Você morava no fundo da igreja, mas... Não, eu morava numa casa atrás da igreja do bairro do Limão. Ouvia, então, aquela... Sim, era meu quarto. Meu Sim. quarto dava atrás pra igreja. Da igreja, então eu ouvia tudo. Eu estava muito próxima do púlpito, e onde ficava a orquestra, músicos, Que né? legal. Tanto que de domingo, às vezes, tocava, e a gente, como não era cristão, ainda não entendia. E meu pai falava, pô, eu queria descansar, mas aí, barulho da igreja. E mal sabia ele que um dia eu que ia estar lá cantando no microfone naquela igreja fazendo barulho, né? E eles escutavam depois, Eles escutavam depois, né? A Pamela. Desafinada que só. E aí, bom, a gente foi para o bairro do Limão ao convite de um jovem. E assim, a minha família toda, né? Acho que talvez, não me lembro se o meu pai ou não, mas a gente aceitou a Jesus. E de lá para frente, assim, eu percebi que Deus me trouxe. Deus me arrancou da Bolívia para vir para cá. Quando a gente aceitou a Jesus, eu posso dizer assim que era uma das épocas mais difíceis que minha família já passou. E eu vi Jesus ali. Jesus foi quem levantou a gente com a sua forte mão e falou assim: vem cá que eu escolhi vocês, eu vou salvar vocês, eu vou fazer uma transformação na vida. E de lá para cá, sim, minha paixão pela música, né? Comecei ali a grudar nas pessoas que eu sabia que cantavam bem. Que você escutava que lá se no seu quarto. Eu falei, não, vou pegar aqui o contralto, eu quero saber o que é contralto, eu quero saber o que é soprano. E eu grudava nas irmãs, nas jovens. Sim. Eu falei, não, vou lá. E assim, Deus foi operando no bairro do Limão, aos pouquinhos eu fui... Como já eu vi que era essa questão do louvor, já comecei nas crianças, aí comecei a cantar e de repente quando eu vi já era regente das crianças, eu acho que era 9, 10 anos, eu já era regente deles. Olha. Eu dava balinha para eles cantarem, eu virava e falava, se vocês cantarem bonitinho, a gente já vai dar balinha. E aí a gente cantava, e aí eu fui crescendo, depois entrei para os adolescentes, também tive essa oportunidade de ser regente dos adolescentes do bairro do Limão, e depois veio a mocidade, também regi a mocidade do Limão. Foi quando eu saí do Limão, porque eu conheci meu príncipe encantado lá no bairro do Limão, porque, na verdade, o príncipe encantado, ele saiu da Carolina e foi pro bairro do Limão, que é o Tiago, né? Sim. Então, quando ele foi para lá, que eu o conheci, já estava realmente no tempo de eu sair de lá, né? Já tinha dado o meu tempo, Deus já tinha me confirmado, e aí eu falei pro Tiago, a minha última festividade, né? Tô participando aqui com a mocidade, participei com as irmãs de lá também. Deus cumpriu o que tinha me prometido ali no bairro do Limão, porque faltava meu pai para Deus salvar. Todos tinham aceitado a Jesus. Só que Deus tinha falado para mim, todos. Eles vão aceitar todos. E no último dia que eu ia para o bairro do Limão, nunca esqueço, eu falei, Senhor, hoje é meu último dia, mas meu pai não aceitou a Jesus ainda. E nesse dia, que foi o último dia de congresso das irmãs, eu nem tinha visto meu pai entrar. Quando, de repente, alguém me cutuca e fala, seu pai está lá na frente ajoelhado. Jesus, então, o Espírito Santo falou para mim, eu sou Deus de detalhe. Porque eu tinha no meu coração, eu falei, Senhor, mesmo que o Senhor não faça, eu sei que o Senhor vai fazer na frente, não importa o detalhe da data. Para mim, eu não queria, assim, vamos dizer, reclamar com Deus, mas Deus falou assim, o que eu falei, eu vou cumprir. E ele cumpriu. Então, assim, no meu último culto ali no bairro do Limão, Deus salvou meu pai. E aí eu saí de lá, assim, regozijante, e nós viemos aqui para Carolina com o Tiago. Eu, quando vi aqui a estrutura da Carolina, achei maravilhoso, porque sempre com mas não só a estrutura de técnica, né? Mas a Carolina, quando eu era adolescente, criança, eu fui crescendo, eu sempre participei dos louvores daqui, eu sempre olhava com muito, né? Eu falava, não, o pessoal aqui manda ver, o pessoal se entrega, e eu achava muito lindo. E aí, quando eu vim para cá, uma vez eu estava sentada ali, aí o Espírito Santo falou para mim, se prepara que vão te chamar, e não é chamada do homem, é minha chamada. Então, quando o pastor, na época, veio falar comigo, eu fiquei na mocidade há uns 5, 6 anos, né? Não lembro bem a data. Quando ele falou comigo, eu falei, amém, pastor, porque Deus já tinha falado comigo. Então, foi assim que a gente começou a obra aqui na Vila Carolina, com o pessoal. Que bênção, gente. Muito legal. Bom, eu queria falar um pouquinho, né? Queria trazer um pouquinho, só para eu tentar entender.
Houve algum momento que vocês trabalharam juntas? Sim. Então vamos falar desse momento aí. Foi esse momento que a gente se encontrou. Para vocês, como que foi? A gente sabe que o tempo passa, as coisas mudam, né? Mas vocês se recordam, assim, quais eram os principais desafios, assim, à frente dos jovens na época? Vou começar contando como eu entrei. Eu entrei numa época difícil, porque estava tendo mudanças. Mudança sempre é difícil. Tinha alguns líderes aqui, eles saíram, e algumas jovens foram atrás, então estava um número pequeno, estava difícil. Eu não fazia parte, fiquei 3 anos fora da mocidade, depois de anos-luz, fiquei 3 anos fora. Estava um período difícil mesmo para a gente aqui na Carolina. E Deus falou comigo, na época era o pastor Toninho, que eu chegasse até ele e me dispusesse. Falei, fale assim, o que é que o senhor precisa? E foi o que eu fiz. Não é fácil, né? Mas eu falei para ele, mas se ele pede alguma coisa muito difícil. Mas eu cheguei para ele e falei, pastor Toninho, Deus mandou falar para o senhor, tô aqui, o que o senhor precisa? Ele falou, eu estava orando mesmo, minha filha, aquele jeito todo calminho dele. Na época, o coordenador era o Daniel Sabino, que era filho dele, mas ele estava sendo preparado já para o ministério, presbitério e tal. E o pastor Toninho queria que ele tivesse mais liberdade. O pastor Toninho falou, você vai chegar para o Daniel e vai falar o que ele precisa. E o Daniel pediu ajuda ali era o Daniel e o Danilo, Danilo Nascimento. E ele falou que precisava de ajuda, porque ele estava muito ausente. E foi assim, eu entrei, passaram-se acho que um mês e pouco, foi a primeira festa. E era uma época difícil você conseguir congregar as pessoas de novo, mostrar para elas qual era a visão, o que nós queríamos. E foi uma época muito difícil. Eu passei por 2 anos de sequidão, porque o que eu sei fazer, orar. E eles não queriam orar. E às vezes a gente marcava consagração, a gente marcava consagração com as irmãs, a gente marcava, na época tinha mini vigílias, não vinha ninguém, só eu. Meu Deus. E eu tava assim, me sentindo assim, falei assim, eles não gostam de mim, eles estão me rejeitando. Então, na segunda festa eu já ia entregar o trabalho. Falei, não, senhor, eu vou fazer tudo certinho, como o senhor quer, mas depois dessa festa eu vou falar para o pastor Toninho que não dá. Porque eles não querem. O que eu quero aqui é assim, orar. Porque depois da oração o Senhor vai fazer tudo. E nessa festa da mocidade, eu lembro que a gente convidou um preletor que o pastor Toninho gosta muito, que é o Moisés Alexandre, lembra? Sim. E assim, tava pregando e eu tava tão triste, porque assim, tava desconfortável. Falei assim, você tá sendo rejeitada. Eles não olhavam na minha cara. não gostavam aquele... Tá vendo, né, jovem? Você não vai no ensaio, você não vai nos trabalhos dos jovens. O que seu coordenador pensa? Não gosta de mim. Então reveja aí, tá? Não falta nos compromissos, por favor. E foi assim, bem difícil para mim, um período bem de experiência. E nessa festividade, já estava terminando. Ele virou para mim e falou assim, você está pensando em entregar, mas a palavra do Senhor é essa, você só sai o dia que eu falar saia. Eles não estão rejeitando você, o projeto é a oração, eles estão rejeitando a mim. Mas eu vou dar sede a eles. E vou levantar uma equipe que vai te ajudar. Ex-equipe, Pamela, Tiago. Eita, maravilha. Depois veio Marcos Maia, veio o Clebinho, veio o Gesiel, veio o Geninho, com as esposas que também sempre foram bênçãos na nossa vida. E foi assim que foi formada a equipe. Essa coordenadora na época e sua equipe, regentes, conselheiros. E assim, moveu-se todos os jovens em torno de um trabalho, reconstruir aquele trabalho que estava assim, fraquinho. E fizemos grandes coisas. E foi nessa época que nós nos encontramos, embora eu conheça a Pamela desde criança. Pois é, ela falou que me conhece já há muito tempo. Mas foi nessa época que Deus a trouxe para somar comigo, eu somar com ela, e nós fizemos proezas. Sim, em nome de Jesus. Foi muito linda essa época. Na verdade, ela tá falando aqui, mas assim, eu também, quando eu cheguei aqui, me senti perdida. Porque era uma igreja nova. Então eu pensei, vou conhecer o pessoal primeiro, né? Tô tranquila. Mas quando Deus já me chamou, eu fiquei um pouco preocupada porque eu não tinha intimidade para falar com as pessoas, eu não conhecia muita gente. Mas como a Débora falou, tudo Deus tudo, né? Deus planeja e Ele faz tudo perfeito. Sim. Então quando eu vi, eu nunca vou me esquecer. Eu falei, Senhor, não que eu precise de uma confirmação, porque o Senhor já tinha falado comigo, mas como, né, a igreja da Carolina era super bem estruturada, eu até me senti um pouquinho, assim, não digo constrangida, mas um pouco abaixo, assim, porque eu falei, poxa, né, passaram por aqui grandes maestros, grandes pessoas, e eu, quem sou eu? Então, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre especificamente o que eu vim fazer aqui. O Senhor me mostre. Aí eu falei, no primeiro ensaio eu quero um sinal da tua parte. E eu nunca me esqueço, o primeiro hino que a gente cantou, num ensaio aqui, foi A ti a
honra, glória, força e poder. Eu nunca esqueço, eu não sei se a Débora vai lembrar. Deus mandou fogo do céu no ensaio, nesse primeiro ensaio. E Deus falou para mim, é isso que vai acontecer daqui para frente. Eu quero adoração, eu quero levar esses jovens à adoração. Eu não sabia como foi o passado, como a Débora está contando agora pra gente, mas eu falei, Senhor, é daqui para frente. Não sei como foi o passado, não sei o que aconteceu, mas eu sei o que é daqui para frente. Eu estava muito disposta a me entregar, a usar tudo que eu tinha aprendido no bairro do Limão. E eu procurava também, né? Eu fazia aula de canto, fazia um monte de coisa. Mas assim, a adoração foi o que a gente priorizou. Acredito que tanto a coordenação quanto, principalmente os meus companheiros de louvor, a gente tinha muito esse desafio. Como você falou, qual foi o desafio? O meu desafio sempre foi, Samuel, em levar a igreja à adoração. Porque a adoração individual, a gente até, né, a gente consegue porque cabe a nós, a gente faz. Mas quando um grupo se levanta, quando pessoas se unem e vão cantar e vão louvar, então quer dizer que é um propósito. Porque diferente do mundo, diferente desse mundo secular, eles se apresentam para receber aplausos. A gente não. A gente adora alguém que merece muito mais do que isso, né? E ele está lá pronto a ouvir a nossa adoração. Então, o meu desafio quando eu entrei aqui falei, Senhor, eu sei que talvez eu não sou tão boa assim, regente em questão de técnica, eu estava aprimorando, mas eu preciso que a tua presença esteja aqui. Eu preciso que o Senhor me respalde, eu preciso que a cada hino que for louvado, a cada vez que a minha mão se levantar, eu preciso que o teu Espírito se movimente. É isso que eu pedia para Deus, se movimenta, Senhor, no nosso meio. E a gente sentia isso. Assim, e não sei se a Débora lembra, cada ensaio, Samuel, era um culto. Sim. Às vezes a gente não ensaiava. Às vezes Deus tomava a Débora para falar com alguém, tomava eu para falar. E você vê, são testemunhos que a gente está ouvindo hoje. Sim. Eu nem lembrava as pessoas procurando a gente, falando, Pamela, Deus me deu um filho. Pamela, Deus curou uma doença daquela época. Então, talvez naquele momento a gente pensava, pô, faz o que tem que fazer. Só ensaia, canta a música e acabou. Mas só que Deus queria mais do que isso. No reino de Deus é diferente. Sim. Lá fora, você ensaia, é técnica e canta. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus você se entrega e o mover depende de Deus, não é de você. O que vai acontecer quando você louva não depende de você. Depende do que Deus quer fazer. Então, às vezes, pode parar um ensaio, pessoal. Deus mandava, a gente parava. E vamos orar. Sim. Muitas vezes a gente parou para ajoelhar. Verdade. Você lembra? Vamos ajoelhar. Todo mundo. Os jovens faziam aquela cara. Como assim? Tá vendo? Eu vim aqui ensaiar. Eu vim aqui cantar. Eu falei, gente, mas não somos nós que mandamos. Por isso que no reino é diferente. Porque quem comanda tudo é Deus. E aí Deus falava, pode parar, porque Deus sabia que precisava. Como que um coração triste, amargurado, cheio de problemas, cheio de coisas ruins por dentro, como essa pessoa ia conseguir louvar? Então era necessário quebrar barreiras, era necessário oração, era necessário um conserto para depois Deus ir lá e... E quantos houveram, não? Muitos. Então a gente via assim, o conjunto primeiro se consagrava para depois querer passar algo para a igreja. Concorda? E acho que tem muito essa responsabilidade, né? Que às vezes o jovem em si, ele não consegue identificar isso na liderança, né? Mas o nosso papel, né? Como regente, como coordenador, o propósito dele faz com que a gente consiga alcançar em Deus, né, muitos níveis assim espirituais, né? Então, às vezes, você traz um louvor para o conjunto, que aí já deve ter acontecido com você, e o conjunto, mas que esse louvor aqui. E aí depois chega na hora de louvar e o conjunto vê aquele mover do Senhor, né? Então, tem um peso de responsabilidade muito grande, né? Tanto para a coordenação quanto para a regência, né? Um temor, né? Também em cima de cada hino que nós louvamos, né, ao Senhor. E é gratificante ver o pós, né? Sim. Depois de todo aquele trabalho, aquele ensaio, né? Cansativo, aquele hino que é difícil. Mas ver o trabalhar de Deus é de fato
o que nos faz estar perseverando, né? Sim, Ver a sempre. glória de Deus manifestada no nosso meio, né? Sim. E eu queria, nesse momento, já introduzir o meu momento. Quero trazer à memória Ai, aquilo meu que me Deus. traz esperança. Eu vou Você entregar um presente para vocês. Gente, essa mãe vai fazer a gente chorar, tenho certeza. E eu gostaria que vocês olhassem esse presente. Não precisa mostrar, porque o pessoal também vai. Vou soltar as imagenzinhas para o pessoal Tá ver. bom. Legal. Então, o que é o presente, né? Então, eu quero que vocês olhem esse presente e tentem lembrar o que aquela imagem traz para vocês e a gente vai relembrar esse momento. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu vou entregar junto, porque aí vocês já vão olhando juntas o presentinho Deus. de vocês. Enquanto vocês vão abrindo também, quero agradecer aos nossos patrocinadores que também têm abençoado o nosso trabalho aqui, esse podcast, a nossa festividade. Então vocês estão acompanhando aí já os logos passando aí dos nossos patrocinadores. E se você tiver interesse, está precisando de alguma coisa, então tem o QR Code aqui embaixo, aponta a câmera do seu celular e, né, que você seja também, né, abençoado aí dentro daquela sua necessidade. Amém? E eu vou começar com a Pamela. Já começa comigo que eu já tô chorando aqui. Tem vários registros aí misturados numa única imagem. E eu queria que você trouxesse um resumo, né, dessa imagem. O que vem ao seu coração? Olha, Samuel, o resumo é que Deus escolheu o louvor para eu me aproximar dele. Ele, de certa forma, me marca dessa maneira, ele faz com que eu me aproxime dele através do louvor. E aqui, olhando essa foto, esses momentos, uma em que eu estou abraçada com o Thiago, que é meu esposo, que tanto sempre me ajudou, ele liderou comigo aqui o conjunto, né, Jovens por Cristo. Uma outra imagem que eu estou vendo aqui, que foi um momento que eu passei dentro da mocidade, a Débora sabe bem. Eu estava falando para ela que eu fui lapidada dentro dessa mocidade. No meu físico, emocional, espiritual, tudo. Deus escolheu um momento assim, ó, você vai estar na Carolina, eu vou te lapidar, eu vou te mostrar, eu vou te fazer entender o mundo espiritual. E foi o que Deus fez. E aqui tem uma foto minha pós-vale, posso dizer, pós-vale, onde eu pensei que eu ia morrer. Mas Deus falou, não vai. Deus, eu vou te dar experiências e depois que você passar por ela, você vai ter mais autoridade, você vai ter mais... Vai poder olhar no olho e falar assim, ó, Deus cura, Deus faz, eu entendo o que você está passando. Glória então, a Deus. assim, esse resumo dessas fotos, dessas imagens, só confirma, né, que os Jovens por Cristo, para mim, foi um presente que Deus me deu para que eu pudesse crescer como espiritualmente, como pessoa no meu ministério. E eu passei com eles os momentos, posso dizer assim, mais marcantes. Eu digo nessa questão do louvor. Passei sim, olhando aqui cada regência, os hinos que eu colocava, porque às vezes é o que você falou. O componente, ele tem que aprender a confiar no seu regente. O regente, ele vai ter a visão lá de como vai ser lá na frente. Né? Eu tenho um hino aqui, por exemplo, que até a gente colocou vocês colocaram no TBT. Não, a gente não vai fazer, a gente não vai cantar. Eu falei, gente, calma, né? Que eu tô aqui primeiro, eu tô com vocês, né? E depois a gente vai... E eles se entregaram. Foi sempre o que os Jovens por Cristo fizeram, foi se entregar. E eu falava para eles, não para mim, façam para ele, porque é ele que merece toda a honra e toda a glória. Então, assim, eu tô aqui emocionada porque realmente foram choros, foram momentos de choros, pode ser de vales de luta, mas também choro de muita presença Glória de Deus. Foi choro que Deus nos marcou aqui, que essa igreja ficava pequena, a cada louvor, a cada entrega, oração, testemunho. Então foi muito mais que regência, eu posso dizer, foi muito mais que um conjunto, foi experiências que Deus nos deu, né, Débora? Glória a Deus, a Débora também já tá... Já tô desmanchando aqui. Essa foto linda.
eu queria que você contasse um pouquinho desse evangelismo. O que você Pois lembra é, desse menina. evangelismo aí? Tava falando com a Pamela, né? Os amigos, os irmãos que Deus me deu, porque nós nos tornamos, depois que nós começamos a trabalhar juntos, nós éramos irmãos, assim, de igreja. Nós nos tornamos amigos, né? Somos até hoje, né? Deus nos uniu mesmo, e porque assim não tem como você se unir com a dor da pessoa em oração e depois se separar. Talvez nós não estamos mais tão juntos como na época, mas nós somos amigos, nós nos amamos de verdade, né? Não tem como separar a Fê e o Clebinho, né? Aí é o Ti e a Pan, é o G e a Dé, é o Geninho e a Cris, entendeu? O Marcos Maia, né? A gente chama de Marcão, ele é meu primo, né? O Danilo é o Dan, então Sim. assim a gente se uniu, né? Muito. Somos muitos amigos. E nessa época, Deus me falou, pessoalmente, você quer uma estratégia? Você adote cada um deles, 2. E eu chamava de cada um, tem uns que eu até chamo até hoje, meu filho, filhão, ô filho. E eu era assim, a mãe. Às vezes algum coordenador ia me chamar para levá-los lá e falar assim, ó, você vem e traga os seus filhos. E foi assim, foi a estratégia que Deus nos deu. E assim, através das orações, do jejum, de todo o sofrimento, porque nunca é fácil, vem o sofrimento, é uma preparação de Deus, você se entrega realmente. Nós fizemos coisas muito grandes na nossa época, naquela reconstrução. Estava falando para a Pamela, entramos em lares, fizemos evangelismos, pessoas aceitavam Jesus, pessoas voltaram para Jesus, e esse evangelismo aqui ele foi pela manhã. Mas estou vendo aqui alguns rostinhos que realmente chorei por isso, porque ajudaram tanto a gente e não estão mais aqui, não estão mais com Jesus, né? Fizemos o evangelismo noturno, que foram parar até em outros estados, né? Comentários, né? Aquele Jesus te ama, eu via no cartaz à noite brilhante, parando ali o trânsito ali na Inajá. Prodígios que eu olhava assim e falei, meu Deus, e assim, os jovens alegres, animados, vamos agora para Paulista, assim, aquele ânimo, aquele amor voltou. Entregamos folhetos, aqui está o irmão Jonatas, pastor Jonatas, né, que ele era o líder do evangelismo. Nós evangelizamos tocando com a orquestra aqui, com os meninos, damos a volta aqui no quarteirão entregando folhetinhos, né. Aí à noite, acho que foi o Gesiel um dia, fazendo a leitura, né, dos visitantes, lá, foi para ele que eu entreguei o folheto, assim, aquela alegria, aquele ânimo, assim, sabe. Então, assim, foi muito gratificante depois de toda a dor, né, daquela rejeição, ver todos, assim, juntos, trabalhando. Eu sou muito grata a Deus por esse período, ter vivido como componente, secretário, ter vivido como coordenador esse período aqui. Tudo que o Senhor fez comigo, através de mim, através deles, era uma alegria ver aquele que estava assim, totalmente disperso, subir, dar um testemunho, falar, entregar um folheto, vai lá na minha igreja à noite. Aquilo é muito gratificante para um líder ver isso. Que bem. E eu só posso agradecer esse período que Deus me permitiu viver e os companheiros, né, os amigos que o Senhor me deu. Que ficam para sempre. Sim, na construção desse período. Não tem como lembrar do que Deus fez sem lembrar deles, porque sem eles eu não teria conseguido fazer sozinha. Né? Tudo que o Senhor fez nesses meus 30 e poucos anos de Jovens por Cristo, né? E eu estava falando para a Vaninha, eu aceitei Jesus num culto de Jovens por Cristo, eu fui batizada num culto de Jovens por Cristo. Meu primo irmão Luiz, ele aceitou Jesus no culto Jovens por Cristo. Eu tive o privilégio de cantar com todos os meus irmãos aqui no Jovens por Cristo. Então isso é muita honra. Né? E estar aqui hoje participando desse momento é para desabar de chorar. Estou muito feliz. E a gente conta com vocês na nossa festividade. Já aproveitando, quero deixar o convite para vocês. Dia 28 e 29 de outubro, nós estaremos aqui celebrando esses 45 anos. E não teria como comemorar mais um ano sem ter vocês. Então eu quero mais uma vez convidá-los. Vocês já receberam um convite, participem com a gente, vai ser uma honra para nós. Não, é nossa. Né? E quem sabe, né, Pamela? Quem sabe, né? Você já aproveitar também relembrar esse momento aqui na nossa festividade, vai ser lindo. Então, até um pouquinho desse momento é para aquecer os nossos corações também para esse momento. Muito. Orem por nós também, nós estamos crendo, né, como a Débora falou, né, alguns rostinhos que a gente vê aqui e que talvez, né, por algum outro motivo se perdeu, né, mas nós convidamos todos vocês, eu gostaria também que vocês, né, fizessem esse convite, né, para essas pessoas, né, porque eu tenho a plena convicção no meu coração de que Deus vai trabalhar de uma forma diferente, né, vai trabalhar do jeito dele, como ele quer, né, nessa festividade.
E que a gente vai ver um mover de Deus, como a Pam falou, né? Sim. Nós vamos ver um mover de Deus através, né, desse congresso e desse propósito Em de nome de perseverar Jesus. até que Em ele nome de venha. Jesus. A perseverança é a chama que mantém a nossa fé acesa. A jornada é árdua e mesmo quando as tempestades da vida tentam apagar a nossa esperança, nós perseveramos. Perseveramos porque acreditamos na promessa da volta de Jesus, onde todo sofrimento será transformado em alegria e o amor do Pai reinará eternamente. Enquanto isso, perseveramos. Não podemos ficar apenas na espera, mas enquanto esperamos, precisamos agir. Em oração, em adoração e reconhecendo que precisamos e dependemos do Senhor a cada segundo. A espera pode parecer ser longa, mas a fé nos mantém firmes. Perseverar até a volta de Jesus é mais do que uma promessa, é uma jornada de transformação. E essa transformação vem da busca por estar cada vez mais perto de Deus. E perto de Deus, vivemos o verdadeiro avivamento. Por isso, nós da UMADEB Vila Carolina estamos Perseverando até que Ele venha. Dia 28 e 29 de outubro. 45 anos da Mocidade Vila Carolina. Marque essa data e compartilhe com o máximo de pessoas que conseguir. Perseverando até que Ele venha! E aí, o Madeb Jaraguá, estaremos no Madeb Carolina? Então eu quero deixar uns minutinhos aí para vocês deixarem a mensagem final de vocês, para vocês também fazerem, né, o convite de vocês para nossa festa. E em sequência, eu queria, Débora, que você fizesse uma oração para todos que, né, estão aí nos assistindo e que a gente finalize esse episódio aí sobre a dispensação do Senhor. Amém? Amém. Bom, eu quero até olhar para vocês, convidar esses jovens que, de certa forma, não estão mais aqui conosco, que estiveram na nossa época, e que você está pertinho aqui da gente, venha. A você, jovem também, que está nos ouvindo, de repente está falando quem são, o que está acontecendo, o que estão falando, mas assim, dizer para vocês, esse é o melhor lugar do mundo. A gente já atingiu uma idade, né, Débora? E a gente pode dizer, é o melhor lugar do mundo. Sim. Entregar a nossa juventude, a nossa infância, a nossa adolescência na mão de Deus foi a melhor escolha que Sim. eu fiz. Não adianta, querido jovem, você ficar batendo cabeça, você pegar as áreas da sua vida e falar nada dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui não flui, isso aqui não cresce. Sem Jesus não vai dar, sem Jesus você não vai conseguir. Então olha a oportunidade, vem no congresso, vamos adorar Deus junto, vamos chorar junto, porque ombro aqui tem, né? Quiser abraçar a gente aqui, chorar, falar, eu não consigo, tô cansado, tô desanimado. Por desânimo e cansaço, todos nós, né, passamos, mas Jesus nos sustentou. Então, fica aqui meu agradecimento, Samuel. Eu estou muito honrada, emocionada por vocês terem lembrado da gente. Assim, realmente é uma honra de Deus para mim. Eu posso confirmar, é uma honra de Deus. E vai ser muito mais maravilhoso se eu puder ver esses jovens aqui nos cultos, se eu puder ver que essas vidas vão se firmar na presença de Deus, para que você, jovem, possa ser feliz. Eu estou te falando isso não por querer que a igreja fique cheia, mas para que você seja feliz, assim como nós somos, né, Débora? Sim. Nós somos felizes na presença do Senhor. Fica aqui o convite e meu muito, muito obrigada. Amém. Estou muito emocionada mesmo, como a Pamela disse, a honra é muito grande poder estar participando desse novo momento aqui com os jovens. E eu vi que não foi à toa, né? Essa foto específica que Deus inspirou Samuel a trazer aos meus olhos. Alguns jovens realmente que eu não sei mais o que foi feito deles, mas estarei orando por cada um deles e fazendo o convite, venha, participe desses dias de festa. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua trajetória. Aqui a gente vê, né? Ore, não desista, continue, adore, vigie, busque, prepare-se, né? Está perto, está muito perto. E ninguém é de ferro, ninguém é super. Em algum momento da sua história você desistiu, não continuou, talvez parou de adorar, talvez não vigiou, parou de buscar, mas ainda está
em tempo, a porta ainda está aberta e tem aqui um grupo esperando por você, de braços abertos para te ajudar, te pegar pelo braço, pegar pelos braços e continuar caminhando. Aqui ainda tem jovens, já tem líderes ainda dispostos a pagar o preço pela sua vida, te ajudar a chegar até o fim, perseverar até o fim. Se você parou, não importa o que aconteceu, ainda está em tempo. Amém. As portas ainda estão abertas. E você vai continuar. E nós vamos vencer juntos essa jornada, em nome de Jesus. Então, prepare o seu coração, se disponibilize e venha buscar ajuda. Você precisa de ajuda. Venha buscar ajuda, porque aqui ainda é um lugar de socorro para você. Glória a Deus. Quero agradecer por tudo, por essa honra aqui, nessa oportunidade aqui. Olha, de participar com mais vocês. Parte 2, parte 3, parte 4. Uma honra mesmo. Vamos orar e agradecer a Deus? Você que está em casa também, ora com a gente. E tenha aí uma noite de descanso abençoada também. Tenha paz, né, no seu coração. E esperamos vocês. Amém? Eu quero só terminar dizendo que, não lembro se no segundo ou no terceiro ano, e ela vai ouvir isso, a minha irmã Valéria, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E naquele hino que vocês cantaram no domingo, né, Restitui. Aí foi um hino único que os 3 regentes regeram. Ela ouvindo esse hino, ela se reconciliou aqui, está firme com Jesus até hoje. Então, eu tenho tanto a agradecer aos Jovens por Cristo, ao Madeb. Então, eu quero profetizar essa oração onde estiver alcançando você agora. O Senhor quebra cadeias, o Senhor liberta, o Senhor vai restituir. O Senhor vai restituir nossos lares, nossas famílias, nossos amigos. Todos aqueles que passaram por aqui, o Senhor tem poder para libertar, quebrar grilhões, soltar cadeias. Nós vamos dar lugar agora nessa oração. Amém. Senhor Jesus, o teu Espírito, Espírito Santo, que vai de geração em geração, o Senhor é poderoso para visitar todas as gerações. O Senhor conhece cada lar, algumas já são mães de família, pais de família, mas todos aqueles que precisam de socorro, socorre agora, Jesus, liberta, tira do vício, tira das cadeias, das prisões, de sentimentos, de depressões, Senhor. O Senhor é o Deus que nos chamou para viver em plena liberdade, em Ti, meu Pai. E eles estão cativos, liberta, Espírito de Deus, liberta. Eu te peço por essa nova geração, essa nova liderança, essa nova regente, Bex, os louvores entoados a cada ensaio. A perfeição é para Ti, Senhor, nós faremos o melhor para Ti, mas nós te pedimos, Pai, liberte as almas que desistiram em algum momento, Senhor, socorre, traz de volta que nossos olhos possam vê-los aqui, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. O Senhor tem um novo tempo, o Senhor vai fazer algo novo, Pai. Essa é uma palavra profética que eu libero agora. Algo novo o Senhor fará nesses dias, Pai. É surpresa que vem do Teu coração para nós. Nós estamos apenas com os corações abertos dizendo, faça de novo, faça maior, faça o excelente, faça, tudo é Teu, a glória é Tua, a honra é Tua, Senhor. Senhor, tem liberdade, usa o Samuel, a Jéssica, o Gerson, use-os, Pai, o Kleber, usa, cada voz, cada músico, usa nossas vidas na intercessão, usa e faça aquilo que está no Teu coração, Pai amoroso, Pai bendito, Pai que não despreza ninguém, Pai que não deixa ninguém pelo caminho, traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor, e que eles possam dessa vez seguir até o fim, até que o Senhor venha. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal.